Oi, tudo bem, gente? Vamos lá, então. Eu falei no último vídeo que eu iria fazer um outro vídeo explicativo na química mesmo, né? Explicando um processo químico, na verdade. E eu não sei se isso vai alcançar muitas pessoas, eu espero que alcance, tá? Porque na minha vez de procurar conteúdo sobre esse tema foi bem difícil, não tinham muitas pessoas de referência, certo? Mas vamos lá. Pessoal, na química existem processos de degradação de qualquer material, certo? Só que essas degradações, elas são direcionadas a um grupo específico. Tem degradação de matéria orgânica, tem degradação de sintéticos, certo? Existe um processo que está incluído nos POAs, que são processos oxidativos avançados, que se chama processo Fenton. O que é o processo Fenton? Assim como os outros processos oxidativos avançados, o Fenton tem como base e principal objetivo a criação de radical livre e íon hidroxila, certo? Como que funciona? O íon hidroxila e o radical livre hidroxila, como você preferir, porque no processo é gerado os dois, na verdade, é um composto extremamente oxidante, perdendo apenas para o flúor, ok? Tá. Por que essa informação importa? Essa informação importa porque esses íons hidroxila, eles precisam ser gerados, e eles são gerados a partir dos processos oxidativos avançados. O Fenton é um desses processos, como eu disse, que utiliza como principal reagente o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio juntamente com um catalisador de ferro. Pode ser sulfato ferroso, cloreto férrico, alguma fonte de ferro, ok? Ótimo! Baseado nisso, como ocorre a reação de Fenton? A reação de Fenton, ela simplesmente nos diz que a condição dessa reação, que é uma fonte de ferro reagindo com o peróxido de hidrogênio, quebra uma das ligações do peróxido e gera dois radicais hidroxila, ok? E o ferro, que é o catalisador, ele é novamente regenerado ao final da reação, ok? Vamos lá. Como que é a explicação? Peraí que eu vou pegar uma coisa que eu vou mostrar. Vamos lá. Vamos lá. A hidroxila é um íon radical que ele é faminto por elétrons. Quando um composto ele rouba elétrons de outro, a gente está dizendo que ele é o oxidante, certo? O ataque. O radical hidroxila ataca as ligações químicas de um composto que é recalcitrante. O que é um composto recalcitrante? Um composto recalcitrante é um composto de difícil degradação, que pelos processos convencionais ele não é capaz de ser degradado, certo? Como a hidroxila é um oxidante fortíssimo, ela vai agir, ele, não sei como chama, mas esse radical vai agir quebrando uma das ligações mais fortes da molécula daquilo que a gente está tentando degradar. Vou dar exemplo de um corante têxtil, porque esse processo oxidativo avançado Fenton ou qualquer outro POA, ele tem sido amplamente utilizado na indústria têxtil para a degradação de corantes azo, que são ligações caracterizadas por dois grupos, na verdade, uma ligação dupla de nitrogênios, certo? A hidroxila, então, vai quebrar a ligação de nitrogênio e vai roubar os elétrons dessas ligações para
essa hidroxila se estabilizar. Assim que ela se estabiliza, ela quebra a molécula do corante azo, ok? Ela quebra essa molécula. O processo de oxidação vai acontecer sucessivamente, ok? Em cadeia. Então, quebra um pouquinho aqui, quebra um pouquinho ali, depois está quebrando de novo, até que esse processo ele seja completo, ok? Até que aquela molécula complexa, tóxica, recalcitrante, ela se torne simples, transformando-se apenas em água e ácido carbônico, ok? Eu espero que tenha dado para entender. É um pouquinho complexo, no início também achei complexo, mas assim, depois a gente consegue entender, tá? Então, basicamente, o que acontece é a mineralização, que é o processo de oxidação que vai acontecendo sucessivamente, como eu disse, até que aquela molécula complexa, tóxica e colorida, no caso de um corante têxtil, seja totalmente fragmentada, transformando-se em moléculas simples, inertes e incolores, água, que é H2O, e gás carbônico, que é CO2, ok? Dizemos que um processo oxidativo avançado é um processo oxidativo porque, diferentemente de uma oxidação comum, os radicais hidroxila atacam poluentes de forma extremamente rápida e não seletiva. Os íons hidroxila, eles não selecionam qual molécula que eles vão atacar. O que der para oxidar, esse composto vai oxidar, entendeu? E é isso. Então, o processo Fenton é um processo que basicamente vai pegar algum tipo de efluente para poder tratar. Vamos supor um efluente têxtil. Vamos pegar um becker com 100 ml de uma solução 100 mg por litro de corante. 10% de corante. Vou colocar assim para ficar mais fácil. E essa solução está completamente homogênea e colorida. Eu quero clarificar essa substância a tal ponto que eu faça degradar esse corante. Entendeu? Como que eu faço isso? Utilizando algum POA. No caso, estamos discutindo hoje aqui sobre o Fenton, que é o processo em que nós aplicamos o Fenton nesse efluente. Vou falar rapidamente como que é feito, tá? O Fenton só funciona sob essas condições. Vamos lá. Inicialmente, o efluente ele tem que ser monitorado o pH. O pH do efluente ele precisa estar 3 ou 3,5, tá? É o que eu já testei em laboratório, que eu fiz também essa prática. Estou fazendo um projeto sobre isso. Só funciona 3. Na dúvida, coloca 3. Se você medir o pH e não estiver em 3, você ajusta com ácido sulfúrico. Ou então ácido fosfórico. Porque aí, quando formar o precipitado no final, você vai ter uma justificativa para dizer que ainda há fonte de fósforo nesse resíduo e, portanto, ele pode ser aproveitado na agricultura, por exemplo. É uma boa justificativa, entendeu? Mas eu ajustei com ácido sulfúrico até chegar em 3. Ótimo. Ajustado, nós vamos adicionar uma solução de sulfato ferroso. Podemos preparar ela 10 gramas por litro e adicionar 10 ml dela, tá? Nesse mesmo becker onde está a nossa solução mãe, 100 mg por litro. Ótimo. Depois, vou colocar em um agitador magnético, muito importante isso, tem que estar sob agitação constante, ok? E aí eu vou adicionar o peróxido de hidrogênio. Eu adicionei 1 ml na minha, uma das triplicatas que eu fiz que deu certo, eu adicionei 1 ml de peróxido 30%, que é o PA, ok? Vou deixar sobre agitação constante, agitação, e vou aguardar meia hora. Depois de meia hora, eu subo o pH para 9 e aguardo o precipitado, que no meu caso demorou bastante. Outros artigos que eu li demorou menos, mas você testa aí para ver o que você acha, tá? Leia artigos, um beijo.